Pessoal, Zago Tatu aqui com vocês. Nesse vídeo aqui eu vou passar umas dicas bem bacanas em relação a como eu fiz essa cobertura dessa tatuagem antiga, que na realidade é uma cobertura de cobertura que não foi finalizada, entendeu? O meu cliente aqui, ele já tinha uma tatuagem antiga, ele começou a fazer um outro desenho em cima com um outro tatuador, na realidade acabou mudando de ideia, mudando de desenho também, isso geralmente acontece, né? Então vou fazer aqui a cobertura e vou dar umas dicas para vocês. Bom, em primeiro lugar, já passei ali o álcool, né, para fazer asepsia no local. Isso é muito importante, nunca se esqueça de passar o álcool para fazer asepsia. E também, na sequência, você precisa passar o Presto Barba ali para tirar aqueles pelinhos, né, e células mortas que estão ali na pele, naquele local. Sempre é muito importante você fazer esse tipo de procedimento antes de começar a fazer sua tatuagem, antes mesmo de você passar o decalque, né, para a pele do seu cliente. Você tem que ter certeza que ele está bem higienizado, já está bem passado ali o Presto Barba para não ficar pelinho, né? Então vamos agora colocar o líquido de decalque, né, o transfer, e vamos bater o desenho ali na pele, esperar um pouquinho para secar, né? E aí vamos começar o procedimento, legal? Eu já falei também várias vezes em vídeos meus, em videoaulas também, um procedimento que ajuda bastante na hora de você fazer o decalque é você colocar o desenho na pele e colocar algumas folhas, né, de papel toalha para você poder ter um apoio melhor na hora de pressionar a imagem da tatuagem na pele do seu cliente, tá? Porque quando você não coloca o papel toalha, você vai pressionar e às vezes as beiradinhas do desenho ficam levantando e acaba duplicando o traço ali, borrando e acontecendo alguma coisa ruim, né? Principalmente quando é cobertura, o decalque ele tem que ficar bem nítido, tem que ficar bacana para você não se perder ali, né? Para não dar um problema ali, um contratempo depois de você se perder nos traços, né? Então vamos dar sequência já no início da tatuagem. Em primeiro lugar, sempre deixar secar bem esse decalque aí em torno de uns 5 a 10 minutos, né? Antes de você fazer o procedimento, e usar sempre a vaselina. Beleza? No caso aqui a vaselina você vai usar para deslizar a sua mão, para a agulha pigmentar melhor, para o decalque não sumir. Tem várias utilidades a vaselina, você já deve estar sabendo. Se você não sabe ainda, dá uma olhada no meu canal aí, que tem muito vídeo bacana te explicando tudo certinho, como funciona cada tipo de procedimento aí. Legal? Tem até um curso aí, um mini curso gratuito com muitas aulas, mais de 30 aulas aí gratuitas para você, do zero até o quinto módulo, tem muitas aulas para você poder aprender melhor. Então começando aqui com uma agulha de 3RL, tá? Para fazer só a marcação bem fininha. Eu gosto muito de deixar claro que não é porque você vai fazer uma cobertura que você precisa colocar um bold line, um traçado muito grosso, muito pesado ali, se não for o caso de um desenho oriental, um desenho old school, um new tradicional, né? Então se você vai fazer um trabalho aí que é um semi-realismo ou qualquer coisa parecida, você pode fazer traçados bem finos para dar aquela delicadeza que o desenho precisa. Não é pelo fato de ser uma cobertura que você precisa encher de traço grosso a tatu, beleza? Então se liga aí nesse ponto na hora de você escolher o tipo de agulha que você vai usar para fazer esse tipo de trabalho, bacana? Então vai seguindo aí, daqui um pouco eu volto para te dar mais algumas dicas. Como você sabe, contorno todo o procedimento é a mesma maneira. Mais uma dica também, né? Eu estou usando essa máquina aqui, é uma máquina de bobina, beleza? Eu estou usando em torno de 7,5 nela, e também você pode, vai depender, né? Você pode colocar a velocidade que for compatível para a sua máquina em relação à regulagem que ela está, né? A máquina de bobina, cada máquina tem uma regulagem. Então fica difícil da gente falar um padrão, né? Às vezes a dúvida de um tatuador iniciante é essa: qual é a melhor velocidade para você usar na máquina, né? Então aqui eu estou usando em torno de 7, 7,5, porque o contorno não precisa ser uma velocidade muito forte para não ter perigo de estourar o traçado, para não machucar a pele, legal? Então segue aí que você vai ver que a marcação é muito simples, é um trabalho rápido. Beleza? Tem algumas partes que eu acelerei para esse vídeo não ficar muito comprido, para não ficar cansativo. Legal? E se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários aí, que vai ser um prazer te responder e te ajudar. Legal? Tirar suas dúvidas também.
Uma coisa muito interessante que muitos tatuadores têm problema aí, quem está no início da profissão, que não está ainda com uma segurança muito legal, né? De ficar com medo em relação ao desenho que está aparecendo por baixo. Você pode reparar que tinha uma outra águia, né, por baixo, e simplesmente você não se preocupa com esse traçado. Você vai depois dar um jeitinho de sumir com ele na hora do sombreado. Então faz a marcação do seu decalque, a marcação do que é o desenho, os detalhes do seu desenho, né, do desenho da tatuagem que vai ficar. Não se preocupa se tem risco da tatuagem velha por baixo, ignora isso e manda brasa nos detalhes que tem no seu decalque. Bacana? Então isso aí vai te ajudar muito se você não ficar olhando, não ficar se preocupando pro traçado da tatuagem velha, porque isso daí, na hora de você fazer o sombreado, você vai conseguir tampar tudo sem problema nenhum. Legal? Então você pode perceber aí que você vai fazendo as peninhas, os detalhezinhos, e isso aí já vai começar a dar uma desbaratinada nesse desenho ruim que está por baixo aí, o desenho antigo, e vai fazendo sem se preocupar. Faça apenas o que você está vendo no decalque. O resto você vai resolver depois, na hora do sombreado, na hora de colocar os detalhes de cinza, os detalhes de branco, né? Com certeza essa tatuagem, eu vou ter que fazer uma outra sessão nela depois para deixar ela mais nítida, né? Depois que cicatrizou, aí eu vou conseguir fazer o resto dos detalhes, né? Para poder acabar de cobrir algum traçado, alguma mancha que ficou da tatuagem velha. Nunca dá assim para a gente ter certeza se vai tampar na primeira sessão, porque às vezes a tinta da tatuagem velha acaba voltando, acaba subindo, e isso aí prejudica um pouquinho. Então sempre é bom você fazer a primeira sessão, observar como está ficando, né, na cicatrização, ajudar o cliente a cuidar legal, dar aquela orientação importante para cuidar bem, e depois fazer uma nova sessão para poder pigmentar um pouco mais os contrastes e os brilhos também, né? Colocar um pouco mais de branco, um pouco mais de cinza meio tom, né? Aonde vai ser as partes que vão precisar ali depois de cicatrizado. Bacana? Então você pode perceber aí os movimentos que eu faço, aí, alguns movimentos de pêndulo, outros movimentos normais, tá? Para contorno também se usa o procedimento de pêndulo. Eu não sei se você sabe, mas cada tatuador tem a sua técnica. Essa é a maneira que eu trabalho, a maneira que eu acho mais adequada para mim. E se você quiser se espelhar, quiser aprender, você pode testar, treinar. Se você achar bacana, leva adiante. Se você achar que não te convém, manda brasa em outro tipo de técnica, para você poder conseguir fazer os seus trabalhos da maneira que você vai se sentir bem e a qualidade vai ficar do jeito que você necessita. Bacana?
coisa que eu gosto sempre de lembrar é que quando você vai fazer coberturas, você tem que saturar realmente de preto, tá? Você tem que fazer essa primeira passada aí, você tem que preencher muito com preto mesmo. Não vai ser aquele preto chapado em todas as partes, você vai usar aí um preto tribal ou um preto, sei lá, um preto linha que seja forte, né? Dependendo da marca que você está usando aí. Eu gosto muito de usar um preto tribal puro, né, para fazer alguns preenchimentos onde eu vejo que tem muito traçado da tatuagem velha, né, para poder dar uma pigmentação melhor e tampar realmente o máximo possível dos traçados da parte antiga, né, da tatuagem. Dessa maneira, na hora que eu for fazer os brilhos e as sombras de meio tom, isso aí vai ajudar bastante, porque vai dar um pouco mais de contraste na hora que a tatuagem estiver cicatrizada. Então, você pode perceber que tem um resto de uma asa aí, né, saindo para fora da tatuagem. Como o meu cliente não quis essa coruja muito grande, eu vou fazer um sombreado aí, né, um sombreado meio escuro e tipo dando um degradê nas beiradas, né, para fazer sei lá, dar uma tampadinha ali melhor, para não ficar essa parte aparecendo. Eu já vi muita tatuagem que o pessoal faz a cobertura e sempre deixa alguma pontinha, algum risquinho da tatuagem velha aparecendo por fora da tatuagem nova. Então é bacana você dar uma escurecida no fundo da tatuagem ali e já aproveita e faz essa cobertura também, que é a correção, né? É importante não deixar muitas manchas ali de tatuagem velha por baixo, né? Entendeu? Não custa nada fazer o possível para cobrir tudo ali, deixar bem bacana para que quem olhar depois não consiga identificar se tinha uma outra tatuagem, um outro desenho embaixo. Beleza? Então isso aí é uma dica muito importante também, você sempre pigmentar o fundo da tatuagem de uma maneira ali que seja aonde precisa mais escuro, né, com a tinta mais pura, e onde não precisa você vai fazer um degradê, olha só, onde está ficando avermelhado depois vai ficar um cinza bem bacaninha, né, só para fazer um preenchimento de fundo ali, como se fosse um fumaciado, alguma coisa parecida com isso daí. Legal? O fundo geralmente não é tão importante quando é só para esse recurso de preenchimento.
problema que eu sempre observo em trabalhos de cobertura é que o tatuador necessita realmente escurecer um pouco mais do que é o normal, às vezes até em locais, né, da tatuagem nova que não tem necessidade de escurecer, e isso aí pode ser um problema para muitos tatuadores que estão iniciando. Então, na realidade, como eu falei no início, a gente tem que escurecer bastante para poder fazer o máximo de esconder o máximo possível dos traçados da tatuagem velha, né? E também depois, se possível, dar uma clareada, entendeu? Usar um cinza, usar um grafite, ou talvez até o branco em algumas partes, para poder dar um brilho e fazer voltar um pouco essa parte que a gente teve que escurecer além do normal, entende? Isso aí é um problema que sempre vai acontecer em coberturas. Nem sempre o desenho que a gente escolhe para colocar, né, que o cliente escolhe para colocar em cima, vai ser um desenho que vai servir 100% ali para fazer aquela cobertura, mas a gente faz o possível para poder dar um trato ali e tirar pelo menos 90% da tatuagem antiga. Então olha só, dá a impressão que eu estou trabalhando com branco, mas é um cinza bem clarinho, né? É um cinza prata, bem clarinho, porque eu acho que nesse tipo de trabalho, o branco, ele talvez em algumas tonalidades de pele, se o cliente toma sol ou o cliente já tem a pele um pouco mais queimada, aqui no vídeo dá a impressão que a pessoa tem a pele bem branca, mas sempre dessa maneira eu gosto de usar uma tinta preparada, que eu coloco algumas gotas de preto, né, e um tubinho com tinta branca para preparar a minha tinta cinza aí, que ela é uma cinza bem clarinha, que a gente não consegue comprar esse tipo de cinza, não se acha essa tinta pura já para a gente comprar. Então eu procuro fazer a diluição aqui, a mistura, porque ajuda muito, né? Ela segura mais e ela aparece mais do que a tinta branca depois de cicatrizado, entendeu? Então aqui o vídeo está acelerado para não demorar demais, mas você pode perceber que eu estou saturando bastante com esse tipo de cinza aqui. E depois na outra sessão, na realidade esse cinza é para dar uma clareada e também para desbaratinar aqueles traçados da tatuagem de baixo. Então na próxima sessão eu vou refazer essa tatuagem, vou fazer todos os detalhes novamente, entendeu? Com preto mais intenso, trabalhando até com a RL. Na realidade aqui eu tô trabalhando com a RM, que é a Magnum curvada, né, para fazer esse tipo de trabalho, tanto no preto como no branco. Eu usei essa agulha de 13 pontas e na realidade depois eu vou ter que fazer todo esse desenho de novo, né, porque sempre vai aparecer alguma coisa, alguns risquinhos da tatuagem de baixo. E aí eu vou dar aquela aprimorada na segunda sessão, depois que a tinta já assentou, já cicatrizou bem, depois de uns 20, 30 dias, eu vou dar um pega nela e fazer de novo para que ela fique mais nítida, mais real, não é? Porque na primeira passada, o mais importante aí seria cobrir a tatuagem velha. Então depois que cicatrizou, aí sim a gente vai se preocupar em fazer todos os detalhes, dar aquele trato minucioso para fazer com que ela fique muito mais bonita, ok? Então é isso aí, galera. Se você curtiu esse vídeo e essas dicas, se inscreve aí no meu canal, é lógico, não perca tempo, que sempre tem vídeos novos, tem uma variedade de vídeos bem incríveis aí, bem bacana. E eu queria te dar um toque, se você gosta de dar risada, entendeu? Procura a minha playlist aí das perguntas ridículas, respostas extraordinárias, que você vai rachar o bico de dar risada, porque tem gente que pergunta cada coisa pra mim e eu respondo, tá? Não é usando de má fé e nem pra sacanear ninguém não, mas pô, mano, é isso aí, vai lá, curte lá, você vai dar risada pra caramba. E também, se você quiser deixar uma pergunta ridícula aí, pode deixar que eu vou responder pra você. Se você tiver uma pergunta que é interessante, que é pra agregar valor ao seu trabalho, também pode perguntar, vai ser o maior prazer te ajudar aí nas dicas de tatuagem, legal? E também você pode entrar na playlist aí do meu curso de tatuagem, se você está iniciando, né? Tem muitas videoaulas aí gratuitas, e se você curtiu o curso até o módulo 5, as aulas são gratuitas, do módulo 5 até o 12, aí você vai lá, faz a inscrição no seu curso, tem o link do site abaixo aí na descrição, você vai fazer a sua inscrição, vai comprar o curso, e aí na realidade você vai ter o Zago Tatu como seu mentor, para te ajudar a tirar todas as suas dúvidas e te levar passo a passo do zero até o melhor possível aí na tatuagem, legal? É isso aí, grande abraço, te aguardo no próximo vídeo.